Eu vim aqui agora na parte de configurações, tá? Aí eu tenho configurações aqui embaixo, usuários. E aqui quando você clica na tela de usuários, vai aparecer aqui uma lista de usuários aqui, tá? Usuários que já estão cadastrados. E aqui, se vocês forem observar bem, aqui tem um ícone, né, de ferramentas. Isso aqui vai aparecer na maioria das telas para vocês, tá? Geralmente isso aqui vai indicar uma configuração ou um filtro, tá? Para acessar. E aí se eu clicar, por exemplo, aqui no do Aurélio, eu consigo vir aqui e editar algumas informações, tá? Eu posso vir aqui mudar o nome, login, alterar, sei, claro, quem tem permissão para editar os outros usuários, né? Então aqui é o seguinte, quando eu clico sobre um usuário, vai aparecer aqui para mim, na parte direita da tela, as permissões que é possível atribuir para ele, tá? Então, por exemplo, vai estar aqui na ordem que está aparecendo aqui no menu lateral, tá? Aquela tela inicial que eu estava explicando para vocês, aqui no caso do Aurélio, ele não tem acesso a nenhum tipo de relatório, tá? Mas se quiser disponibilizar o acesso para ele, algum tipo de relatório, é só eu vir marcando os relatórios, né? E as notificações, porque na tela quando a gente faz o login, aparecem algumas notificações. Então você pode habilitar ou desabilitar esse tipo de informação para ele, tá? E aqui, se vocês forem seguir na ordem, vai ter essas permissões, né, para cada um dos módulos, né, do sistema. Tá? Uma outra permissão que é muito importante, é que eu estava falando até antes, é a permissão de um usuário alterar outros usuários. Tá? Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, aqui usuários, tá? Dou um clique aqui e aqui vai aparecer para a gente aqui algumas opções, né, de visualizar o usuário, adicionar o usuário, alterar, excluir, ter relatório de produtividade, né, e monitorar o login, tá? Porque a pessoa que tiver permissão para isso, ela consegue fazer qualquer uma dessas coisas. Basicamente, em cada uma aqui das telas, é, nos, em cada uma das configurações, a gente vai ter sempre, na maioria das vezes, né, permissão para criar, editar, alterar, cancelar ou excluir, tá? E visualizar. Aí vão existir muitos módulos, né, que eles vão ter algumas permissões, algumas particularidades, tá? E aqui, esse processo aqui, ele pode ser um pouco mais detalhado, mas se vocês quiserem agilizar esse processo, é possível fazer a criação aqui de modelo de usuário, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, ó, salvar o modelo de usuário, e aqui eu posso, por exemplo, colocar aqui supervisor do financeiro. E aí eu marco aqui as permissões que são para esse tipo de atribuição, né? E aí toda vez que for uma pessoa criar um perfil de acesso, eu já posso vir aqui, por exemplo, criar um novo usuário e selecionar um modelo com base em permissões já criadas antes. Tá? Existem alguns padrões aqui que são do sistema, tá? Mas aí esse é um processo que pode facilitar bastante essa configuração para vocês, tá? Porque aí vocês vão criar um modelo e já vão criar um usuário selecionando o modelo, que já carrega várias permissões selecionadas. E aí o que for particularidade daquela pessoa, vocês podem marcar ou desmarcar as permissões dela, tá? Um outro ponto interessante aqui, quando a gente cria uma conta de usuário, a gente pode colocar uma data, que é uma data que aquele acesso pode expirar, tá? Se eu colocar aqui até o dia 19/1, por exemplo, depois desse dia ele não tem mais como acessar, aquela pessoa não tem, porque isso aqui é bem útil, por exemplo, quando você precisa criar uma conta de usuário que não vai ter um acesso indeterminado no sistema, né? Que a pessoa vai, e muitas vezes a gente pode acabar esquecendo de inativar aquele acesso. Então, se você coloca aqui para expirar automaticamente, aquele login ele não consegue mais acessar o sistema, aquele usuário, tá? Porque a gente tem aqui algumas configurações: nome, login, senha, modelo, tá? Que eu estava explicando. Se eu coloco aqui uma data para esperar, eu posso vir aqui e clicar para remover, tá? Aqui tem a aba de e-mail, tá? Isso aqui é um campo essencial, tá? Eu não consigo criar um cadastro de usuário sem colocar o e-mail dele, porque isso aqui é um recurso para caso houver esquecimento de senhas, né? Aí você consegue recuperar pelo e-mail cadastrado. Aqui embaixo já uma opção bem interessante, mas ela é opcional, tá? Servidor, host, porta. Isso aqui funciona da seguinte forma no sistema. O sistema ele tem a possibilidade de enviar e-mails
a partir de alguns recursos que já estão presentes aqui, tá? Vocês podem, por exemplo, mandar um anexo de um pedido de compras para um fornecedor, tá? Então aqui você seleciona, você define as configurações aqui colocando qual tipo de e-mail que é o de vocês, né, servidor de e-mail. Na maior parte das vezes vai ser Hotmail, Gmail, mas se for outro a gente vem aqui, tá? Porque não sendo nenhum desses dois aqui de cima, pode ser tanto um Yahoo, né, pode ser um e-mail corporativo, né, que é, vocês têm assinatura como provedor de e-mail para ter um e-mail empresarial, tá? Então aí se for o caso, né, porque se eu colocar aqui Hotmail e Gmail, ele já carrega duas configurações, tá? Aqui no Gmail, por exemplo, já tem uma particularidade, que você precisa lá na conta do Google para habilitar a opção de acesso de terceiros na conta, tá? Isso aqui é uma medida de segurança do próprio Google, tá? E aqui embaixo aqui vocês vão precisar preencher essas informações caso seja o outro, né? Seja um outro tipo de provedor de e-mail, colocando aqui a porta, né? E o host. Essas informações, caso vocês não saibam do provedor de vocês, só entrar em contato com o suporte, que eles podem informar para vocês, né, o suporte lá do provedor de e-mail, qual é a informação ali do e-mail, tá? Essa senha aqui é a senha do acesso à conta, tá? De e-mail. O Box vai ter acesso à parte apenas de envio de e-mails, porque aí vocês vão conseguir, ao invés de ter que baixar um anexo, né, de um pedido de compras, por exemplo, através do próprio sistema já é possível fazer o envio do pedido para um fornecedor, definindo e-mail se tiver com essa configuração aqui definida, tá? Esse processo pode agilizar bastante. Um envio de arquivos, né, por exemplo, de compromissos ali na agenda também, tá? Tem um outro aba aqui que é de assinatura. Então essa assinatura aqui ela é para ordem de compra. Aqui então a gente pode definir aqui uma rúbrica, tá? Ou então fazer o envio de uma foto da rúbrica para ser colocado aqui. E toda vez que for imprimir a ordem de compra, se for a opção do usuário, já imprime com a assinatura definida, que foi definida aqui, tá? Se a pessoa tiver permissão, ela pode excluir usuários, tá? Agora, se tratando ali daquela questão que o Bruno falou, de acesso de cliente, tá? Isso aqui é uma configuração, todas essas abas aqui são importantes, tá? Acontece às vezes de ter alguns parceiros nossos que deixam tudo bonitinho, mas às vezes esquecem de definir aqui a parte de clientes e obras. É aqui onde vai definir quais tipos de obra e de clientes que cada usuário pode ter acesso. A maior parte das coisas que forem adicionadas aqui no sistema vai estar sempre vinculada a uma obra. Então, a partir disso, a gente pode criar um perfil, vários perfis ali de acesso à informação a partir de obras. Então, a gente pode vir aqui e marcar as obras, por exemplo, esse cliente que eu tenho aqui, que é da Procuradoria da República do Estado de Mato Grosso, né? Se eu quiser que ele tenha acesso apenas à informação da obra, né, dele, eu só deixo marcado se ele tiver um perfil de acesso para o cliente, né, se vocês forem criar um perfil de acesso para o cliente, para ele acompanhar o andamento da obra, vocês vão marcar aqui apenas para ele ver a parte que é de interesse da empresa, né? Porque aí, como todas as informações elas vão estar vinculadas à obra, ele vai conseguir ver apenas o que diz respeito à empresa dele, né? Quando vocês marcam, isso é uma permissão muito importante. É muito importante ter atenção nisso aqui, principalmente quando disponibiliza acesso para cliente, tá? Porque para ele não ter acesso a informações de outros clientes, tem acesso apenas às informações da obra dele, tá? Nessas opções aqui de permissão, aqui em cima vai ter sempre esse botão aqui de selecionar todos, tá? Às vezes é mais fácil marcar tudo e ir desmarcando aonde a pessoa não pode ter acesso, se aquela pessoa tiver muitas permissões, né? Então você já marca tudo e desmarca onde ela não pode ver, tá? Por exemplo, a pessoa ela pode ver todas as obras, né, e vai desmarcar onde ela não pode ver. Outra informação aqui que é muito sensível é com relação ao caixa, tá? O cliente, por exemplo, na maior parte das vezes ele não vai precisar, claro, vai ter algumas particularidades, né, mas na maior parte das vezes ele não precisa ver informação do caixa. O caixa aqui na empresa é onde vocês vão receber e pagar as contas, né?
vai ter relatório para acompanhar o quanto que está sendo pago, recebido. Toda a saúde financeira da empresa vai estar vinculada a um tipo de caixa. E aí esses caixas aqui vocês podem criar para várias finalidades, né? Um pode ser caixa para a conta bancária da empresa, um caixa para deixar disponível para usuário não, para funcionário, né? Então, por exemplo, eu quero deixar um fundo ali para que um grupo de para ser descontado, né? Fazer uma transferência para esse caixa, para que consiga ter controle do quanto que está sendo disponibilizado de dinheiro para as pessoas viajarem, né? Para o funcionário viajar entre municípios, né? Sem que não, sem que não perca esse controle do valor destinado, né? Porque às vezes a gente vai disponibilizando dinheiro para as pessoas e às vezes é acima do que foi definido ali no caixa, por exemplo. Tanto é que existe uma permissão no caixa que você pode colocar aonde eu acho que é lá em débitos, na verdade, e não pode ultrapassar o valor que está estabelecido ali no caixa, ou seja, não pode deixar o caixa negativo. Essa aqui é uma forma de ter controle também a partir de dinheiro que vai ser disponibilizado para pessoas utilizarem para viagem, por exemplo, ou para qualquer outra finalidade aí que tenha a ver com funcionário, por exemplo. Tá? Pode ser o caixa para obra também. Então, assim, onde tiver movimentação financeira, né, vai estar envolvida também a questão do caixa. Claro que lá no financeiro a gente vai ter os créditos e débitos, e aí a gente vai sempre criar um crédito e um débito, na maior parte das vezes, né, porque também tem a opção de você criar ele já como pago ou recebido, né. Mas a gente cria, depois ele fica pendente para ser pago, né, para dar a baixa, e quando for dar a baixa, seleciona um caixa para fazer o recebimento ou débito daquela despesa, né, o desconto daquela despesa. E aí vai ser esse processo vai ser sempre feito com créditos e débitos e no caixa, tá? Esse fluxo aí de dinheiro entrando na conta e saindo da conta também, tá? A gente vai ter aqui também a parte do estoque, isso aqui é mais interessante ali para o pessoal que vai trabalhar no almoxarifado, né? Para definir quais estoques, é um outro tipo de permissão, tá? A parte da agenda, cada pessoa ela pode ter uma agenda e aí você pode marcar que os usuários vão ter acesso a certos tipos de agenda ou não, né? Porque ele pode ter agenda, mas será que ele pode também ver horários de outras pessoas? Então esse tipo de permissão aqui na agenda é feita com essa finalidade, tá? E aqui na parte da agenda a gente vai ter aqui também, a gente vai marcando aqui os dias da semana que aquela pessoa pode ter compromisso na agenda e os horários que ela pode ter a partir aqui da manhã e da tarde, né? Então a gente coloca aqui um horário inicial e um horário final para cada turno, tá? E aí aqui a gente também vai ter uma parte aqui de relatórios no e-mail, que também tem a ver com, nem tanto a ver com a agenda, né? Isso aqui vai ser mais a ver com relatórios, vão ser na verdade relatórios que vão ser enviados no e-mail definido, tá? Diariamente, no horário marcado, tá? Então você marca aqui o relatório e é bem interessante essa parte também, tá? Que é possível receber relatórios ali da agenda, né? Todo dia no mesmo horário. Tem alguns relatórios aí do financeiro também que são possíveis de receber, tá? De empreitadas, do estoque ali do RH, tá? E assim por diante. Aqui na aba de log de acesso, você consegue acompanhar o quanto que aquela pessoa acessou durante um período, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar hoje ou essa semana, tá? E filtrar, porque aí eu vou conseguir ver todas as vezes e os horários que aquela pessoa acessou, né? Em todos os dias ali daquele período, tá? Então aqui é possível ver a data, né? Quem acessou, qual foi a sessão, né? O horário que acessou e o horário que saiu, né? A sessão vai ser sempre esse intervalo de tempo onde aquela pessoa acessou o sistema, né? E aí depois, quando ela sai, ela finaliza a sessão. Quando ela acessa de novo, é iniciada uma nova sessão, tá? Então, toda vez que ela fizer esse processo, vai aparecer uma sessão diferente, beleza? Então aqui os botões, na maior parte das telas,
a gente vai ter aqui essa disposição aqui dos botões, tá? Tem o botão aqui para criar um novo usuário, né? Aqui eu tenho o botão de salvar modelo, tá? O botão aqui para ver modelos de usuários, tá? Tem os modelos aqui de administrador de compra, esse aqui já é padrão do sistema, tá? Caso vocês queiram já deixar um outro criado, é só vir aqui no botão novo, mas é mais prático vir aqui porque aqui já define o nome, né? E o modelo também ali do usuário. Depois é só clicar aqui no botão de salvar, tá?